Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmão, vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, né? Capítulo 6, versículo 3. Senhor Jesus. Irmãos, começamos essa reunião dizendo que o Senhor é santo. Depois passamos a clamar santo, santo, santo. E no início da mensagem vamos continuar santo, santo, santo. A Bíblia diz que os anjos cantam sem parar. Santo, santo, santo. E a gente vai fazer coro com eles cantando santo, santo, santo. Amém? E Isaías capítulo 6, versículo 3. Amém. Senhor Jesus. Isaías capítulo 6, versículo 3. Vamos fazer assim. As irmãs leem, depois os irmãos leem e depois todo mundo lê. Amém? Então vamos coro feminino cantando, proclamando santo. Amém? E clamavam. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Vamos agora os irmãos. E clamavam uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Agora todo mundo junto. Aleluia, faltou essa parte. Agora todo mundo junto. Diz o quê? Uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Santo. Irmãos, proclama aí no seu lugar. Santo. Santo. Santo, santo, santo. A gente poderia passar a noite inteira só assim. Santo, santo, santo. Aleluia. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, Tu és santo, e nessa noite, Senhor, nós queremos ouvir o Teu falar. Senhor Jesus, Senhor, fala para nós. Tu conhece a cada um de nós que estamos aqui. Senhor, Tu sabes a nossa necessidade individual, mas o Senhor conhece também a nossa necessidade, Senhor, como coletivo, Senhor, como igreja. Por isso, Senhor, tem liberdade essa noite. Senhor, fala para nós, tanto quanto o Senhor tem falado, Senhor, por meio dos hinos, por meio das orações, Senhor, fala por meio da palavra. Senhor Jesus, que nós saiamos daqui, Senhor, pessoas diferentes das que entramos, Senhor, mais conscientes, Senhor, acerca da santidade. Senhor Jesus, mais encorajados, Senhor, a viver uma vida santa, Senhor, porque o Senhor é santo. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos começar com uma pergunta. Vamos lá. Quem aqui é santo? Levanta a mão. Quem é santo? Amém. Aleluia. Quem é santo, levantou a mão. Aleluia. Mas agora, quem pode me dizer o que é ser santo? Quem arrisca? Maria? Aleluia. Amém. Irmãos, a gente precisa ter uma visão adequada, sabe? Antes da gente começar propriamente no tema da palavra, vamos aqui abrir as nossas Bíblias em Efésios. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 17. Todo mundo encontrou? Quem achou diz amém, quem não achou, misericórdia.
Efésios capítulo 1, versículo 17. Amém? Todo mundo achou? Aleluia. Diz o quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, por que a gente começa com esse versículo, essa reunião? Porque quando a gente vai falar acerca dos atributos de Deus, acerca da santidade de Deus, a gente não pode se contentar em ficar com o que está superficial na letra preta e no papel branco. A gente não, para a gente compreender e para a gente entender, a gente precisa ir além, ir mais profundo. E veja que o que Paulo roga é que os efésios tenham espírito de sabedoria e revelação. Ele não roga para que os efésios sejam inteligentes. Uma pessoa inteligente, irmãos, ela vai pegar a Bíblia e ela vai ler. Eu não duvido que existam homens inteligentes no mundo que leram a Bíblia de capa a capa e que sabem, talvez, os versículos decorados melhor do que eu e melhor do que você. Eles sabem. Ateus sabem. Mas sabe, irmãos, eles ficam na superfície. Eles ficam só aqui. E é por isso que eles pegam a palavra, e quando eles pegam essa palavra, eles trazem para um contexto completamente diferente daquilo que está no coração da Bíblia. Então, Paulo diz que é necessário o espírito de sabedoria e revelação. A sabedoria, irmãos, o significado da palavra sabedoria nesse contexto, isso é do grego, que quer dizer, no grego é a palavra Sofia. Tem um bocado de gente que coloca o nome dos filhos Sofia, né? E Sofia quer dizer sabedoria ou iluminação. Ao mesmo tempo, a palavra revelação é o que a gente sabe, né? É descobrir, é desvendar. Então, o que Paulo está rogando é que os irmãos tenham um espírito que os ilumine e que tire a venda dos olhos deles. E veja, irmãos, a maioria das pessoas no mundo, a maioria dos homens inteligentes do mundo, eles são inteligentes, mas eles não têm sabedoria e eles não têm revelação. De maneira prática, como é que funciona? Eu vou dar um exemplo bem rasteiro, mas para que os irmãos compreendam de maneira forte. Tem alguém aqui que está visitando a gente pela primeira vez? Levanta a mão. Amém. As irmãs ali. Como é o nome da irmã? Marta? Aleluia, Marta. Então, a gente tem a irmã Marta. Agora imagina que eu desligo todas as luzes do local e eu coloco uma venda na irmã Marta. E eu digo assim, irmã Marta, a irmã vai descrever em detalhes a irmã Mônica. A irmã Marta não vai saber quem é a irmã Mônica. Nem talvez ela consiga ver por quê. Ela está vendada e está tudo escuro. Então o que é que ela vai... Qual é o primeiro passo que ela vai dar? Eu dizia a ela, irmã Marta, a irmã Mônica é a irmã que está com a camisa preta. A irmã achou? Aquela lá atrás. Então veja, é aquela irmã lá. Como é o nome da irmã? Fabiana. Mônica é aquela ali. Como é o nome da irmã? Ellen? Ellen. Mas por que a irmã está dizendo? Porque eu estou dizendo à irmã que a irmã está com a camisa preta. Mas a irmã Mônica é essa aqui, ó, de verde. Essa mulher de 1,80 m é a irmã Mônica. Mas os irmãos percebem, quando não há visão, quando não há conhecimento, como fica fácil de se levar por qualquer coisa. Satanás faz isso, irmãos. Faz isso com as pessoas lá fora e faz isso muitas vezes com a gente. A gente vai na palavra, fica na superficialidade do que está na letra, e aí Satanás vem, é assim. Ele fez isso com Eva. Não é assim que Deus disse? E o interessante, irmãos, é o que Satanás faz, é uma coisa que em direito a gente conhece bem, que é chamado de sofisma. Até Paulo diz. O que é um sofisma? O sofisma é a chamada meia-verdade.
Então ele conta uma meia verdade que é para convencer você e levar você ao erro. Então, por exemplo, quando ele chega para Eva, ele diz assim: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que desse fruto comer, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja, eles jogam uma mentira. É certo que não morrereis. Eles iam morrer, mas ele disse: é certo que não morrereis. Mas aí ele envolve com uma meia verdade, porque Deus sabe que no dia que dele comer, vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mentira total? Não. Mas veja, ele joga um argumento e coloca com a aparência de verdade e leva ao erro. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque santidade, santo, é algo que hoje está envolto nesse engano. As pessoas, cada um aí fora, tem um conceito do que seja santidade. E geralmente é assim: é você ser justo, é você ser reto. Você não precisa ter Deus para você ser santo. Ou às vezes até adquire uma conotação até depreciativa, né? Quer ser santo. Mas irmãos, a gente precisa entender, à luz da palavra, o que é ser santo. E santo não tem nada a ver com o que está dizendo aí no mundo. Então vamos tirar agora um minuto, irmãos, para que a gente ore individualmente e peça ao Senhor para nos conceder essa noite espírito de sabedoria e de revelação, para que o Senhor nos revele o significado do que é ser santo. Porque, irmãos, nós estamos num processo, e estamos desfrutando disso do alimento diário, nós estamos num processo de santificação. Só que se eu não sei o que é esse processo de santificação, como é que eu vou me santificar? Eu preciso saber o que é ser santo. Então vamos fechar os nossos olhos agora e por um minuto vamos orar ao Senhor pedindo: Senhor, abre os nossos olhos, desvenda, brilha a tua luz, para que a gente possa sair daqui compreendendo, Senhor, o que é ser santo, para que a gente possa viver em santidade, para que a gente possa andar de acordo com a vontade do Senhor e conforme agrada o Senhor. Vamos ter esse um minuto? Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Revela-te para nós, Senhor. Dá espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, para que a gente possa compreender e para que a gente possa atender aquilo que o Senhor tem para falar para nós essa noite. Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em santidade é ir na origem da santidade. E quem é a origem da santidade? Tá, o pessoal tá inseguro. Quem é a origem, irmãos, da santidade? Amém, Deus. Vamos dizer com essa convicção. Quem é a origem da santidade? Deus. Aleluia. Agora eu acredito que vocês estão convictos. Deus é a origem da santidade. Então, para a gente entender o que é santidade, a gente tem que voltar os olhos para quem diz acerca da santidade, que é Deus. Irmãos, tudo começa nele, porque ele é santo. Amém. O que é que a gente estava proclamando? Que os anjos proclamam o que para ele? Santo, santo, santo. Então o Senhor é santo. Mas aí a pergunta é: o que é ser santo? Por que Deus é santo? O que é que torna Deus santo? É porque Deus tem um bom comportamento? Porque Deus é ético? Porque Deus é moral? Porque Deus é uma pessoa conservadora? Porque Deus levanta a moral e os bons costumes? Parte. Deus de fato é uma pessoa que defende os valores, né? Mas irmãos, isso é muito raso acerca do que é ser santo. Quando a gente fala que Deus é santo, a gente quer dizer que Deus é único. Diga assim: Deus é único. Não há outro como o Senhor. A gente canta o hino, né? Nesse hino que a gente cantou diz: não há outro
nem haverá. Então, irmãos, quando a gente diz assim, Deus é santo, a gente diz Deus é único. Não há nenhum como o Senhor. Em todo o céu, em toda a terra, tem até um versículo na Bíblia que ele diz: quem é que vocês vão comparar a mim para ser concorrência? Não há, irmãos, comparação. Só o Senhor é Deus. E só o Senhor é santo. Ele é santo porque ele é único. Vamos ver alguns versículos sobre isso? Vamos abrir aqui em Isaías. Senhor Jesus. Na verdade, vamos começar por 1 Samuel. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, e à medida que a gente for andando, procurando na palavra, vamos invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito. Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 2. Senhor Jesus. Primeira Samuel, capítulo 2, versículo 2. Isso é a oração de uma irmã. É o cântico de uma irmã. Diz o quê? Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Irmãos, os irmãos percebem, a Bíblia ela é extremamente econômica, e cada palavra que está na Bíblia, ela não está de maneira aleatória não. Aqui ele não está se repetindo não. Mas veja o quanto ele diz, não. É uma convicção. A Bíblia está dando para você a convicção. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma. Então ele diz, não há, e para ter certeza ele diz, nenhuma como o Senhor. Então, irmãos, não há ninguém como o Senhor. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem a gente adora. Mas vamos continuar aqui em Salmos. Salmos, capítulo 99. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, Tu és único. Tu és único santo. Senhor Jesus. Salmo capítulo 99. Aleluia. Do 1 até o 3. Irmãos, leia esse versículo com a convicção. Leia esse versículo como se o Senhor estivesse diante de você e você proclamando isso para o Senhor. Amém? Então diz o quê? Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. O meu Deus é santo. Isso é o Deus a quem servimos, irmãos. Esse Deus eterno, esse Deus maravilhoso, Ele é o Deus a quem nós servimos. Amém. Esse é o Deus a quem a gente vem para a reunião, não é para ver apenas os irmãos, mas é principalmente para a gente encontrar com esse Deus. Amém. Por isso que a gente tem, irmãos, que ter uma visão clara acerca das reuniões. As reuniões não podem ser para a gente uma mera liturgia, ou um culto qualquer que a gente simplesmente vem. Não, a gente vem para a reunião porque é mais uma oportunidade da gente estar presente diante desse Deus. A gente ganhar mais desse Deus. Irmãos, vamos valorizar as reuniões. Senhor Jesus. E aí vamos para mais um, Isaías. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aqui é Ele próprio quem fala, tá? É o discurso direto aqui. Isaías, capítulo 40, versículo 25. E nesse versículo aqui está a melhor definição do que é ser santo. Porque Deus é santo.
Ele próprio está se definindo. Então, Isaías capítulo 40, versículo 25 diz o quê? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o... Pronto, então ele se definiu. Ele diz, a quem você vai me comparar para que a gente seja igual? Não há outro como ele, diz o santo. Então Deus é santo, irmãos, porque Deus é único. Então, fale isso, Deus é único. Deus é santo porque Ele é único. Aleluia. Senhor Jesus. E veja, irmãos, quando a gente fala que Deus é único, na verdade, quando a gente fala que Deus é santo, além dele ser único, o que a gente quer dizer também é que ele é distinto. Não há como ele. Então ele está separado. E aqui, irmãos, é onde entra talvez uma das maiores sofismas que Satanás levanta, quando fala de Deus ser santo. E por que eu digo isso? Eu tive uma experiência muito forte essa semana. Eu fui para uma aula, e aí na aula eu tive contato, um colega da aula conhece uma pessoa que é satanista. Eu tive a mesma reação. E aí quando a pessoa chegou, e aí ele compartilhando acerca do, né, dizendo, aí ele que perguntou a pessoa que ele conhece, mas e o que é esse satanismo? E esse viés, porque parece que tem vários viés nessa seita, mas esse viés existe em Campinas, eu também nem sabia disso desde 1980, desde a década de 80. E aí ele disse o seguinte, ele disse que a crença é praticamente a seguinte, existe bem e mal, eles acreditam que bem e mal é importante para o equilíbrio do universo, mas não só eles acham que bem e mal deve existir, como eles acreditam que o bem é Satanás e o mal é o Senhor. E eu fiquei assim, como assim? O próprio nome de Satanás já diz adversário, e como é que ele é o bem? Mas irmãos, sabe o que foi que ele disse? E aí o meu colega perguntou ao amigo dele, disse, mas por que Deus é o mal? E a resposta, irmãos, foi quando caiu a ficha para mim. A resposta ele disse, porque Deus separa. Então ele disse, Deus separa. Ou seja, qual é o problema de Deus ser mal? Na visão deles, porque Deus é santo. A santidade de Deus, irmãos, é algo que irrita Satanás, porque ele queria ser igual a Deus. É recalque de Satanás. Porque ele queria ser igual a Deus, só que não há outro como o Senhor. Então qual é o problema dele? A santidade de Deus. Irmãos, Deus é santo. Só que veja, irmãos, e por que eu digo que isso é um sofisma? Isso é uma falsa verdade que é transmitida. É a maneira como as pessoas encaram esse significado de ser separado. Sim, Deus é separado porque Ele é santo, Ele é puro. Então não há pecado no Senhor. Não há mácula no Senhor. Ele é puro. Deus ama a justiça, Deus ama a verdade, nele não há mentira. Mas irmãos, em nenhum momento Deus estabelece um abismo dele para com as pessoas. Ele nunca quis isso. Pelo contrário, irmãos, sabe o que é que Deus queria? A deidade dele nós não podemos ter, porque só ele é Deus. Só ele é digno de ser adorado. A adoração é para ele. Mas irmãos, a santidade dele no aspecto a vida e a natureza dele, Satanás nunca vai ter, mas Deus quer dar a gente. Amém. Desde o início, irmãos, Deus quer dar a você essa parte dessa santidade, irmãos. E aí, as pessoas, elas têm essa concepção, essa falsa concepção de que Deus quer separar. Por quê? Porque Deus não se mistura com aquilo que é pecaminoso. Mas, irmãos, essa separação é para salvação. Essa separação não é Deus querendo abrir um abismo e olhar para o homem e dizer assim, adorem-me, todos vocês. Como se Deus fosse um ditador, ou como se Deus fosse um grande déspota. Não, não é.
esse abismo, quem criou, sabe quem foi? O próprio homem. Vamos ler aqui um versículo. Senhor Jesus. 1 Coríntios. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, perdão. Vamos lá ler em Gênesis capítulo 3. Aqui, irmãos, está a prova. Se você quer olhar e você quer conhecer alguma coisa, volta ao princípio. Tem um hino que nós cantamos que diz: voltar ao princípio é a chave. Então, a gente vai ver, Deus queria, por Deus ser santo, isso é a mesma coisa que dizer que Deus criou um abismo entre ele e o homem. A gente vai ver agora se estava no coração de Deus que entre ele e o homem existisse um abismo. Veja aqui em Gênesis, no capítulo 3, versículo... Vamos começar do 6. Todos acharam? Diz o quê? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vejam que fazia parte do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal o conhecimento, é a inteligência que a gente falou mais cedo, tá? Então essa inteligência, irmãos, vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás vai querer que você leia a palavra sobre a ótica da árvore do conhecimento do bem e do mal, e você vai ficar na superfície. Então você vai tirar inúmeras interpretações, como inúmeras pessoas tiram, mas nunca vai chegar ao coração do que está na Bíblia. Qual é a intenção do autor, que é o Espírito Santo, a gente nunca vai descobrir se a gente não colocar no Senhor. Então diz que a árvore, e pode ver que o entendimento, boa para dar entendimento, uma coisa que dá entendimento e que dá inteligência, principalmente no mundo de hoje, chama a atenção. E foi o que aconteceu com Eva. E aí ele diz: comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 7 diz o quê? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora a partir do 8, preste atenção, irmãos, o que diz esse versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença, amém, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Irmãos, esse versículo a gente desfrutou na reunião de jovens. Irmãos, e como ele é forte. Veja, o ambiente que Deus preparou para colocar o homem, ele deu o nome de, era um jardim no Éden. Éden quer dizer prazer. E veja, o prazer de Deus era na viração do dia, ele ia ter prazer, porque ele ia ter comunhão com o homem. A viração do dia deve ser o quê? 5 horas da tarde. Então o Senhor ia conversar com Adão e com Eva. Irmãos, isso era prazer para ele. Mas aí quando ele chega no jardim, que ele procura, não está lá. E aí ele pergunta: onde estás? Irmãos, essa pergunta é muito significativa e ganhei muito no que Suene compartilhou acerca dela. Não foi assim: onde é que você está? Apareça. Como forma de punição. Às vezes quando a gente faz uma coisa errada, o pai e a mãe dizem: epa, apareça. Tá onde? O meu eu sabia porque assim, todo mundo me chama de Júlio. Mas aí quando era para reclamar era Júlio César, era o nome completo. Júlio César, apareça. Pai e mãe estão ali, ó. A gente sabia que estava encrencado. Mas irmãos, o que o Senhor fez aqui foi um grito, como um clamor: onde estás? Onde é que você está? O Senhor não... É como se ele sabia onde Adão estava, já sabia o que tinha acontecido, mas é como se ele chegasse ali e ele sentiu a falta. Irmãos, você só pergunta onde está, você só pergunta assim a alguém:
onde estás, é porque você valoriza a presença da pessoa. Deus poderia ter chegado lá no Jardim do Éden, não encontrou Adão e Eva, disse assim, bonito, pois fica aí que eu vou me embora. Não. Por que ele perguntou onde estás? Porque, irmãos, ele amava. O prazer dele era estar na presença de Adão e Eva. Amém. E o prazer de Adão e Eva, eu também creio, fosse estar na presença do Senhor. Então ele chegou, irmãos, lá e Adão e Eva não estavam. Então ele perguntou, oxê, onde estás? Então os irmãos percebem que nunca foi, pelo fato de Deus ser santo, ser único, ser tão maravilhoso, ser tão grande, ser tão... sem palavras. Não tem como, isso nunca foi pretexto, irmãos, para o Senhor abrir um abismo entre ele e a gente. Pelo contrário, o prazer dele era ter comunhão com a gente. Até hoje é assim, irmãos. Amém. Deus quer ter comunhão com você. É verdade. Todos os dias de manhã, nunca me esqueço o irmão Dom compartilhando. Todos os dias de manhã Deus está na sua cama, na frente da sua cama, esperando que você chame Ele. E aí muitas vezes sabe o que acontece? A gente se levanta, já preocupado com o trabalho e vamos fazer as coisas. E o Senhor fica, onde estás? Onde estás? Irmãos, Deus ama a presença do homem. Amém. Diga assim, Deus ama a minha presença. E toque nessa realidade, Deus ama a sua presença. Deus ama. Deus ama. E todos os dias Ele está esperando, eu e você, para a gente ficar junto, para a gente ter comunhão, para a gente ter, irmãos, uma esfera de Éden, uma esfera de prazer. Já pensou? Não sei, eu já tive essa experiência, eu creio que os irmãos também. Tem um hino que a gente canta que diz assim, ao amanhecer, desejo renovar-me, tendo comunhão com meu Deus, mais da sua vida eu terei. Então, irmãos, quando a gente acorda, o dia muda. Quando você para, e aí você coloca um hino, e aí você invoca o nome do Senhor, você atrai a presença do Senhor. Amém. Então, naquele momento, o seu dia já começa um Éden. Seu dia já começa um prazer. Irmãos, você vai ter problema durante o dia. Você vai ter complicação durante o dia. Você talvez vai ter problema durante o dia e tribulação. Mas, irmãos, o princípio do Éden vai permanecer com você. Amém. Na dificuldade você vai se lembrar, ó Senhor Jesus. Quando tiver no trabalho as coisas difíceis, aí você se lembra, Senhor Jesus. E aquela esfera do seu trabalho, eu já tive essa experiência, irmãos, de estar numa situação e num ambiente completamente terrível, de muita perseguição, de muita tribulação, e perseguição que eu digo de pessoas, mas o espiritual, o ambiente era pesado. Mas, irmãos, quando você invoca Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele não é como os outros deuses, Ele responde. Então, quando a gente invoca Senhor Jesus, irmãos, você não está falando para o vácuo, não. Deus ouve, Deus vê e Deus responde. Então, irmãos, aquela experiência, por mais negativa que seja, vai se transformar no Éden. Deus não prometeu céu sempre azul, nem mar de rosa, brisa do sul, mas prometeu descanso em labor, luz para a senda, diário vigor, graça e socorro, amor e findo e compaixão. Irmãos, esse é o nosso Deus. Separar, que Satanás quer convencer as pessoas que Deus é separatista, Deus gosta de separar. Irmãos, mentira. E sabe como é que a gente sabe que é mentira? Quando a gente tem comunhão com o Senhor. Por isso que a gente precisa estar em comunhão com o Senhor. Se alguém disser alguma coisa de minha esposa que seja mentira, eu vou saber que é mentira, porque eu convivo com ela 24 horas por dia. Se alguém disser de algum dos meus amigos, de algum dos irmãos aqui da igreja alguma coisa, porque a gente tem essa comunhão, eu vou saber que eu vou dizer, é mentira isso que você está dizendo. Por quê? Eu estou perto. Então, por que muitas pessoas caem no engano? Deus, essa santidade, Deus é santo demais, inatingível demais e Ele só separa. Por que as pessoas compram isso? Porque não conhecem a Deus. Mas, irmãos, o Senhor tem se revelado para nós. Por isso o Espírito de sabedoria e revelação. Ele tem nos mostrado quem Ele é. E quando a gente desfruta, irmãos, da presença do Senhor, e as pessoas disserem assim, Deus? Esse Deus cristão é um Deus que separa. A gente diz, não, eu conheço o Senhor. Eu sei quem o Senhor é.
Não é esse Deus que você está falando, não. Amém? Então, irmãos, primeiro ponto é justamente a gente ter essa visão. Deus é santo, Deus é magnífico, maravilhoso, mas isso, apesar de todo esse aparato, Deus quer ter comunhão com o homem. Só que o que foi que aconteceu aqui, que a gente leu? O homem caiu, o homem pecou, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali, irmãos, foi quando o abismo aconteceu, foi quando o abismo começou. Foi quando essa separação começou, porque Deus é santo, Deus é puro, e Ele não pode ter contato, Ele não pode se relacionar com o pecado. E aí o que é que o homem faz? O homem vai para distante da presença do Senhor. Ele se afasta da presença do Senhor, e agora no homem existe uma natureza, existe uma vida, uma natureza que é contrário a Deus, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então agora o homem que tinha sido criado para ter comunhão com Deus, a Bíblia fala que Deus criou o homem, gerar, multiplicar, dominar, encher a terra. O homem tinha toda essa finalidade. Mas irmãos, quando a natureza pecaminosa entrou, é como se o homem tivesse saído, é como se você tirasse uma peça de uma engrenagem. Aí você pergunta, por que o mundo está do jeito que está hoje? A peça desse mundo não está no lugar certo. O homem não está exercendo a função para que Deus colocou ele. Então engraçado que acho que em Salmos ele diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Então, irmãos, o que acontece na terra, o que acontece aí que as pessoas dizem, mas Deus permitiu isso acontecer? Culpa minha, culpa sua. É culpa do homem, irmãos. E a gente tende a culpar o Senhor. Sabe por que a culpa é do homem? Porque o pecado está no homem. Então irmãos, a Bíblia diz que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ela geme. Todo esse mundo que a gente vê, irmãos, está sob maldição. Por quê? Lá em Gênesis a coisa começou. E aí houve um afastamento de Deus, de toda essa criação. Mas, irmãos, Deus é santo. E Deus é amor. E aí você pensa que Deus, o Deus da gente, o Deus que a gente conhece, quando o homem caísse, ele ia simplesmente cruzar os braços e dizer, Adão, vai de guerra. Vai viver tua vida. Te vira. Irmãos, ele começou a cuidar de Adão. Adão estava nu. Mas, mesmo assim, Deus providenciou para ele uma coberta para a nudez dele. Ele expulsou Adão da presença dele. Mas, irmãos, daqui desse versículo em diante, a gente vê o homem, esse ser tão pequeno, esse ser tão desprezível, que agora, além de tudo, antes não morria, mas agora morre. Que agora é mortal, que agora envelhece, fica velho. Esse homem que agora fica doente. E Deus indo atrás dele. Irmãos, Deus nos ama. O que eu toco é nisso, sabe? Nesse amor do Senhor. O homem está tão distante de Deus. Às vezes ele está deliberadamente distante de Deus. Ele vira as costas para Deus. Mas Deus não desiste dele. A partir daqui começa a saga de Deus. A gente está desfrutando na reunião de jovens, né? O título é a série Resgatados. E, irmãos, tudo começou aqui. Deus agora vai atrás desse homem, atrás dessa peça que está perdida, para que essa peça seja colocada no lugar e tudo volte a funcionar bem. Irmãos, a gente fica esperando que um político resolva a situação do mundo. A gente fica esperando que uma doutrina, a gente fica esperando que uma ideologia resolva a situação do mundo. A gente vai ver até mais na frente, só dá problema, só dá confusão. Quer seja de direita, quer seja de esquerda, quer seja de centro, tudo problema, irmãos. Porque o homem não está no lugar certo, ele não está exercendo a função dele, então todo o ecossistema entra em colapso. Senhor Jesus. Então Deus vai atrás do homem. Irmãos, tem alguns versículos aqui, vamos ler em Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 18. Oh Senhor Jesus, Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor não desiste. O Senhor vem atrás de nós.
Aleluia! Percebe, irmãos, aqui o Senhor está dando uma palavra de advertência para o povo de Israel. O povo de Israel é um povo extremamente complicado. Mas deixa eu lhe dar uma notícia. Você é tão complicado quanto eles. O mesmo problema que o povo de Israel passou, a gente passa. Deus conduziu o povo no deserto, prometeu que nem a sandália deles iam se desgastar, e o povo fazia o quê? Reclamava. E a gente é do mesmo jeito. A gente passa por uma coisinha pequena, aí a gente começa, mas Deus, mas Senhor, somos nós. Mas aí, irmãos, veja que o povo de Israel estava numa situação aqui pecaminosa. E a gente viu, o pecado é que afasta o homem de Deus. Então, Isaías capítulo 1, versículo 18, diz, olha o que o Senhor diz. Todos acharam? Misericórdia, alguém está pedindo misericórdia, vamos esperar. Amém? Aleluia. Diz o quê? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então perceba, irmãos, sabe o que quer dizer arrazoar? Quer dizer conversar. É como se o Senhor dissesse, venha, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Então o povo, irmãos, estava longe do Senhor, estava em pecado, mas mesmo assim o Senhor vira para eles e diz assim, homem, chega, senta aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. E veja, irmãos, que aqui o Senhor não diz assim, você fez isso, isso e isso. Você não negou sua vida da alma. Você não leu sua Bíblia hoje. O Senhor não disse nada disso ao povo. Sabe o que ele fez? Ele diz ao povo, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aqui, irmãos, o Senhor está dizendo assim, eu não quero saber o que você fez. Somente se arrependa. Vamos conversar, vamos trocar aqui essa ideia. Isso daí que você fez, a Bíblia diz que quando a gente se arrepende, irmãos, do nosso pecado, o Senhor nunca mais se lembra, Ele se esquece. Por quê, irmãos? Porque para Deus não é importante o pecado que o homem comete. O problema do pecado qual é? Simplesmente que ele afasta a gente do Senhor. E o Senhor não consegue viver longe da gente. Ou melhor, não é que ele não consiga viver, ele não quer viver longe da gente. Conseguir, ele consegue, que ele é todo suficiente, ele é o eu sou. Mas ele não quer, e ainda mais forte, é uma escolha que ele fez, amar a mim e amar a você. Irmãos, você se sente privilegiado, porque o Senhor ama você. Amém. E Ele quer ter comunhão com você. É verdade. Então, irmãos, Ele diz assim, o seu pecado, o que você cometeu, homem, esqueça. Confessa, joga no mar do esquecimento e bora para frente. Quando Paulo caiu, imagina, irmãos, a cabeça de Paulo, quando o Senhor aparece para ele, e ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu tinha entrado em parafuso. Mas aí, irmãos, vê o que o Senhor disse. O Senhor disse, você está perseguindo, cabra safado. Não. O Senhor disse o que a ele? Levanta e entra na cidade. Irmãos, o Senhor não quer saber da nossa queda. O Senhor não quer saber do nosso pecado. Ele quer saber que a gente se arrependa. Porque quando a gente se arrepende, a comunhão é restaurada. E quando a comunhão é restaurada, a gente está junto daquele que é santo. E a gente é feito o quê? Mais santo. Então, quando a gente se afasta do Senhor, a gente não consegue ser santo. Mas quando a gente se aproxima, a vida de Deus começa a infundir santidade em nós. Amém. Então, essa natureza que entrou em mim e em você com a queda de Adão, começa a sair. E começa a ser substituída pela natureza do Senhor. Esse é o processo, irmãos. É um processo metabólico. Então, o irmão compartilha no Alimento Diário. É um processo de transformação. Então, nós hoje estamos impuros. Então, o que Deus está fazendo? Está nos transformando. Amém. Isso se chama santificação. E a separação que Deus faz é lhe tirar, irmãos, de um meio em que só vai fazer mal a você, para colocar em outro meio muito melhor e muito superior. E nesse meio, irmãos, ele começa a trabalhar em você. Ele começa a lhe santificar.
E por isso que o hino diz: eu santo serei em ti. Nós fomos colocados em Cristo. Mas não apenas isso, eu santo serei por ti. A Bíblia diz: tudo é dele, nós somos dele. Tudo é por ele, é ele quem realiza, e tudo é para ele, a glória é dele. E ele diz: a ele a glória. Então, irmãos, Deus, esse Deus santo, agora ele quer vir atrás de nós. E aí ele passa todo o Antigo Testamento indo atrás do homem, e indo atrás do homem. E o povo de Israel caindo, e ele dizendo: o pecado de vocês é assim, mas vamos resolver. E em Oséias, ele diz assim ao povo de Efraim, ele disse: eu podia fazer alguma coisa com vocês, mas eu não vou fazer. O Senhor quer comunhão, irmãos. Deus quer estabelecer essa ponte com o ser humano. Amém. E não é só simplesmente para que haja essa ponte, mas ele quer disponibilizar ao homem a vida e a natureza dele. Ele quer tornar você como ele é, em vida e natureza, sem a adoração. Irmãos, Deus quer te fazer o que Satanás não pode ter. Satanás não tem a vida de Deus. Satanás não tem a natureza de Deus. Mas adivinha, eu e você, problemático, estressado, cheio de problema, como diz minha avó, cheio de munganga. Mas, irmãos, a essas pessoas, Deus quer dispensar a vida e natureza dele. Amém. Deus quer fazer santo. Irmãos, a gente precisa tocar nisso. Mas aí, chegou o final do Antigo Testamento e o povo parado. Aí o pensamento foi: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Então o Senhor disse assim: o homem não está conseguindo se aproximar de mim. Veja, irmãos, o Senhor pensou até nisso. Ele disse: então o que é que eu vou fazer? Eu vou me fazer homem para poder eu tomar a iniciativa de fazer essa ponte entre Deus e o homem. Então ele vem na forma de Jesus. Deus desce em Cristo e, irmãos, na cruz ele reconcilia. Vamos desfrutar aqui desse versículo, João, versículo famosíssimo, irmãos, e que muitas vezes passa desapercebido pela nossa cabeça. João, capítulo 3, versículo 16. Irmãos, leia esse versículo cheio de convicção, cheio de alegria, porque aqui, irmãos, é o início da nossa história. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é, seja santo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Quem crê aqui? Amém. Levanta a mão quem crê. Amém. Aleluia, eu também creio. Pois adivinha, para você, ele enviou Jesus por você, para que você não pereça, mas você seja santo. Amém. Irmãos, Deus quer que nós sejamos santos, e Ele sempre quis. E Ele sempre quis manter esse contato com o homem. Deus não é Deus de separação, não. Mas o homem, irmãos, na verdade a natureza pecaminosa no homem, ele continua fazendo separação entre Deus e o homem. E sabe, Deus ele nos santifica. A gente tem alguns versículos aqui, mas por causa da hora não vamos ler. Mas não é apenas, Deus apenas não nos torna santo, mas Ele nos torna santo para. E aí o que é que acontece? Tem alguns versículos que o Senhor diz assim: eu te separei para te constituir ministro. Para, e sempre é para que a gente seja testemunha daquilo que Ele fez por a gente. Então, irmãos, à medida que a santidade vai sendo infundida em nós, o sentimento é: eu não posso reter essa santidade em mim, eu tenho que passar para outras pessoas. Então aí é onde entra o Evangelho. E é assim, irmãos, que a mudança acontece. Porque quando a gente vai passando o Evangelho para as outras pessoas, e as outras pessoas vão recebendo o Senhor, a essas pessoas também é dada a santidade. E aí elas podem começar a crescer em vida. Então, irmãos, há uma multiplicação. Veja, também a gente já está terminando, mas quando você vai olhar para a Torre de Babel, o princípio ali é muito claro. Os homens, eles se reúnem, e aquela reunião dos homens ali, eles diziam assim: a gente vai fazer uma torre
para chegar até o céu, para que nosso nome seja célebre. Então, o negócio deles era irem contra Deus como o mundo está. Qual foi o resultado da Torre de Babel? Babel. Babel quer dizer confusão, gritaria. E o que houve, irmãos, foi uma dispersão. Eles perderam a força porque eles ficaram dispersos. E se você olhar no mundo de hoje, irmãos, os homens eles querem se juntar. Tem até aquela música, né, famosa de John Lennon, Imagine. Não haja isso, não haja aquilo. Hã? Tudo é só o bem. Vamos todo mundo dar as mãos. Irmãos, até o homem querer isso, ele pode até querer. Mas, irmãos, ele nunca vai conseguir sem Deus. Então, hoje o que o mundo quer é fazer tudo sem Deus. E aí o que é que acontece? Confusão. Vocês já viram? Vamos tomar um exemplo? Para o Brasil. Para o Brasil. Qual é a solução para o Brasil? A esquerda vai dizer uma coisa, mas todos querem o bem do Brasil. Mas a esquerda vai dizer uma coisa, a direita vai dizer outra coisa. Quem é de centro vai dizer, é metade disso, metade daquilo. Confusão. Baderna chega aonde? Em canto nenhum. Dispersa, perde força. Mas quando a gente vai, irmãos, lá para Deuteronômio, o povo está disperso. Vamos ler, esse aqui vale a pena ler. Deuteronômio, e a gente encerra aqui. Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 30. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O versículo 30. Então o Senhor aqui está dando promessas ao povo de Israel. E o povo de Israel, ele mostra que a situação é que o povo estava disperso. A gente vai dizer. Então o povo ele está disperso. Aí o Senhor diz que vai reunir esse povo. Só que quando eles se reúnem, irmãos, veja só que interessante. Ele diz assim, no versículo... Vamos ler a partir do versículo 10. Diz o quê? Se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, e se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos. Então o Senhor está dizendo, os meus mandamentos, a minha palavra não está distante de você. Porque muitos dizem, Deus é muito alto, a santidade é muito alta. O Senhor está dizendo, não. Isso mostra, irmãos, que não há abismo. O Senhor não quer esse abismo. Pelo contrário, a palavra está perto. E aí o versículo diz o quê? O versículo 13. Nem está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos. 14. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Irmãos, veja que diferença da Torre de Babel. Os homens se juntam sem Deus, a confusão e dispersão. Mas aí quando os homens se juntam, o Senhor junta esses homens e coloca a mão dele sobre esses homens, porque esses homens agora se juntam, e quando eles se juntam e escolhem a vida, escolhem guardar, amar o Senhor, guardar os estatutos do Senhor, o resultado é o quê? Eles se multiplicam e eles experimentam a bênção do Senhor. Então vê, dispersão e multiplicação.
morte e vida. Irmãos, o mundo está cheio de morte, só há dispersão, as pessoas estão dispersas, querem se unir, mas está dispersa. Mas, irmãos, o Senhor na vida da igreja, Ele está nos conduzindo à vida. E na vida o que há? Multiplicação. Aí vocês lembram, para que o homem foi criado? Gerar, multiplicar, encher a terra e sujeitar. Então, irmãos, na vida da igreja, na igreja, foi esse ambiente que o Senhor reuniu todo mundo. Nós fomos reunidos aqui, irmãos, para escolher a vida. E quando a gente escolhe a vida, a gente multiplica. Esse é o princípio do Senhor. E aí, irmãos, a gente precisa, por isso que a gente precisa dia após dia buscar a nossa santificação. Está escolhendo a vida. Todos os dias de manhã ter comunhão com o Senhor. À tarde ter comunhão com o Senhor. À noite ter comunhão com o Senhor. Escolhe, pois, a vida. Porque, irmãos, essa vida precisa crescer em nós. Quanto mais a gente desfruta da vida, mais santo nós nos tornamos. E quanto mais santo nós nos tornamos, mais nós cumprimos a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus for cumprida e o reino dele foi estabelecido nessa terra, tem um hino que diz: nunca mais se ouvirá de violência nessa terra, de desolação ou de ruína nos seus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas tendas louvores. Nunca mais te servirá o sol. Irmãos, quando você lê esse versículo de Jeremias, você fica maravilhado. Diga, um mundo sem violência é o mundo que tanto cantam, mas, irmãos, que eles nunca vão alcançar se eles não se voltarem para Deus. Porque o homem foi feito para estar junto de Deus. E os dois juntos, irmãos, são a chave para que todo esse ecossistema ele funcione bem. Por isso que vai ser um novo céu e nova terra. Por isso que no reino não vai ter problema. Por isso que na Nova Jerusalém não vai ter violência, não vai ter corrupção. Nenhum dos males que assolam hoje a sociedade vai ter. Por quê? Porque vai ser santo. A santidade vai prevalecer. Deus que é santo, nós preenchidos com a vida de Deus, também santos. Então todo o meio, irmãos, é influenciado. Vamos buscar o Senhor. Vamos escolher a vida. Não vamos ser, irmãos, que nem o povo de Israel, que nem as pessoas da civilização pós-dilúvio, que esquece o Senhor, deixa o Senhor para lá, vai adorar outros ídolos. Às vezes a gente tem uma experiência tão rica, tão forte com o Senhor. Eita, pronto, segunda-feira, teve uma experiência e a gente tocou no Senhor, e a gente cantou e louvou. Aí na terça a gente não busca o Senhor. E na quarta também não. E na quinta também não. E quer o resultado? A gente vai mais longe, mais longe, mais longe. Foi assim que começou o pessoal da Torre de Babel. Eles eram uma geração que vieram do dilúvio. Imagina uma experiência de dilúvio. Eles deviam ficar prostrados diante de Deus para sempre. Mas, irmãos, pouco tempo depois, não foi nem tanto tempo. Foi pouco tempo depois, eles estavam, vamos construir uma torre, vamos adorar outros ídolos, e foram adorar outros ídolos porque se esqueceu. Por isso que na vida da igreja a gente tem reunião na segunda, a gente tem reunião na terça, a gente tem reunião na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Duas, na verdade, duas. Irmãos, para que isso? E a gente tem a literatura, a gente tem a escola do evangelho, mas para que isso, irmãos? Porque à medida que nós desfrutamos, nós somos santificados. Amém. A palavra começa a nos santificar. E aí, irmãos, tudo entra nos conformes. Se na sua vida você está experimentando dispersão, se na sua vida você está experimentando confusão, irmãos, é porque você não está escolhendo a vida. Porque quando a gente escolhe a vida, mesmo que esteja em confusão, a gente está em paz. Tem um hino que a gente canta: sei que em meio à guerra, tu me dás a paz. Irmãos, esse é o nosso Deus. Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer estar perto de nós. Deus quer estar junto de nós. O problema está onde? Está em nós. Mas sabe o que é rico? Deus está nos santificando. Deus está nos tornando santos. Deus está nos tornando como Ele é. E aí, irmãos, o que resta a gente? Apenas desfrutar disso. E uma ferramenta, só encerrando, uma ferramenta, irmãos, que tem ajudado muito e que eu estou muito encorajado. A gente deu o aviso semana passada. Foram muitas experiências, mas semana passada a gente deu o aviso que a gente iria começar o clube da leitura. E quando a gente deu,
eu disse assim, será que vai dar irmãos? Aí eu coloquei no meu coração assim, a meta é 5 irmãos. Aí depois eu disse, vou ser mais espiritual, eu sou homem de pequena fé, eu vou colocar 7, 8. E aí os irmãos começaram a procurar. E aí depois a gente chegou a 5, a gente chegou a 7, a gente chegou a 10. Aí eu estava que nem, não vamos mais colocar meta. Mas quando a gente chegar à meta, a gente vai dobrar a meta. E resultado, a meta dobrou. Irmãos, hoje a gente tem 30 irmãos nesse clube da leitura. E sabe o que é mais rico, irmãos? É que os irmãos estão compartilhando. Essa semana, para mim, teve muitos momentos difíceis, muito momento de tribulação, muito problema de perseguição. Mas sabe o que foi rico? O compartilhar dos irmãos. Quando a gente pega e vê as irmãs compartilhando, as irmãs estão funcionando de uma forma que eu fiquei maravilhado. Elas estão alimentando os conceitos, são mães espirituais. Elas estão nos dando de comer, irmãos. E quando você lê aquilo, e você está precisando, as irmãs, parece que elas têm uma sensibilidade, era a necessidade daquele momento, as irmãs estão compartilhando. Irmãos, que rico está sendo. Amém. Então, irmãos, essa é a vida da igreja. Deus nos trouxe para esse ambiente para a gente ser santo, como Ele é santo. Amém? Amém? Aleluia. Irmãos, vamos multiplicar em pequenos grupos, para que todos os irmãos tenham a oportunidade de compartilhar. Vamos formar grupos de 5 irmãos. Amém? Amém.